Se tem uma coisa que precisa funcionar em qualquer lugar do mundo, é o empreendedorismo, porque ele gera muitas situações. E o que é o empreendedorismo sem políticas públicas, sem compliance, sem ordem, sem desenvolvimento, sem investimento, sem visão de futuro? Então nós trouxemos duas pessoas que respondem. Um é o Neuci, que responde pelas políticas públicas da nossa cidade, da nossa região, na Secretaria de Trabalho e Renda e Empreendedorismo. E o Zé Roberto, responsável pelo Sebrae, a instituição hoje respeitada, com nome, que trabalha direitinho, que vai aqui passar para a gente como que vocês estão fazendo esse time funcionar. E que eu quero começar perguntando quem é a Simone, o que a Simone faz no Sebrae, como que ela é a ponte entre as políticas públicas, uma empreendedora no empreendedorismo em todas as áreas. Conta pra gente, Simone, se apresente. Tudo bem, Fábio? Olá a todos. Meu nome é Simone Campachi, eu tenho 46 anos. Só na prefeitura eu tenho 20 anos, né? A área administrativa, finanças, parte de licitações. Aí fui, né, graças ao Zé Roberto, ao Neuci e essa gestão, fui convidada a participar da gestão do Sebrae. Sebrae aqui, tivemos treinamento, hoje nós temos uma equipe ponta firme lá na Prefeitura de Mauá. Prestamos a consultoria para os MEIs, tudo gratuito. E tenho 2 filhos, o Arthur de 13 anos, o Rian de 17, já vai fazer 18 agora em outubro. Já está pensando na carta, já no CNH. Eu pensei que você ia falar, está pensando no filho, daqui a pouco a Simone vovó. Poxa vida, então é carta ainda. Ainda bem que não, ainda está cedo. Eu venho também de uma história, meu pai é comerciante aqui, famoso de Mauá aqui, Roberto Cardoso, todo mundo conhece. Uma família bem conhecida, os primeiros aqui, imigrantes. Me apaixonei por empreendedorismo desde os 8 anos de idade, desde a escola lá do ensino fundamental. Eu já dava um jeito de vender minhas coisinhas até na porta da escola, na escola. E eu comecei a me interessar por isso, fazendo a continha de cabeça. Olha, eu vendi, fui lá, levei uma cocada que minha mãe fez. O pessoal gostou, você vende? Aí eu pensei, eu vendo. Se eu vender, eu vou fazer uma continha. Aí, se eu vender 10, eu te juro. Ela fez uma forma de cocada e eu vendi todas e ainda peguei encomenda para o outro dia ainda. Então foi aí que eu comecei. Aí já tive site de vendas. Eu sempre trabalhei na prefeitura, já fui Uber também. Então eu trabalhava na prefeitura, até às 5 saía, ficava até às 10 sendo Uber, todos os dias. E assim, me apaixonei. Adoro falar com o público, conversar, empreender. Falar de empreendedorismo é maravilhoso. Sou formada em administração, amo, minha paixão. E a minha segunda paixão agora está sendo direito. Estou no 4º semestre na Faculdade Enal. Paixão também, né? Muito acolhida por lá também. Então, assim, é uma honra. A única coisa que eu posso dizer é que é uma honra estar aqui. E é a questão também social, a gente poder mudar a vida das pessoas. Aqui em Mauá a gente tem um déficit muito grande de empreendedores, empresas que buscavam uma orientação e ficavam para lá e para cá e não tinha uma solução. Hoje as pessoas sentam na nossa frente, nós batemos um papo, desde quem quer montar um negócio até aquele que já tem problema e sai de lá quase 100% satisfeito. Se não for 100% é porque não deu para a gente resolver o problema, mas que saiu dali orientado, com material, com ferramenta, saiu. Daqui a pouquinho eu quero saber todos esses números. A gente quer realmente assim compreender como é que está crescendo o meio, o empreendedorismo, entender esse processo. Quero saber quanto que o Neuci vai liberar de verba para a gente poder empreender ainda muito mais. Para o empreendedorismo, viu, Neuci? Para a gente poder desenvolver. A gente já vai colocar... Daqui a pouco a gente soa o gongo aqui. Neuci, conta para a gente, Neuci. Que responsabilidade é essa de você desenvolver esse trabalho tão grande, tão poderoso para uma cidade que precisa crescer? Obrigado, Freire, né, pelo momento. Primeiro que... Para mim é uma grande satisfação estar participando hoje aqui com vocês desse podcast, né? Onde nós teremos aí a oportunidade de abordar um pouco o tema do empreendedorismo e como é que no âmbito do município de Mauá
através da nossa gestão, a gestão Marcelo, a gestão que é para todos, nós estamos implementando ações que fomentem o empreendedorismo. Meu nome é Neuci, né? Neuci Rodrigues, o Morcegão. Porque eu venho do movimento sindical, por muitos anos eu trabalhei na indústria e também fui diretor dos sindicatos metalúrgicos do ABC, ali em São Bernardo do Campo, e como diretor dos sindicatos metalúrgicos do ABC, o meu papel era fazer a negociação, né, entre os trabalhadores e as empresas na busca de um acordo coletivo. E, por último tempo, eu estava ainda como coordenador da escola Dona Lindu. O sindicato tem uma escola livre de formação, que fica em Diadema, e lá eu era o coordenador da escola Dona Lindu, onde a gente implementava os cursos de capacitação profissional, com o Senai ou outras estruturas que a gente podia construir, né, para levar aos trabalhadores a possibilidade de capacitação, né? E fui morador de Mauá aqui há muitos anos, né? Eu vim para Mauá em 1981, ali no Guapituba, Jardim Guapituba. Na época, nem guias tinham naquele bairro, né? Via aquela estação do Jardim Guapituba sair, né, ser inaugurada em 1984. Foi ali que eu cresci, ali que eu fiz o meu primeiro grau, né? Ali que eu dei seguimento para a minha vida e depois eu fiz um curso aí na Unip, né, de gestão financeira, e fiz uma pós-graduação em Direito Municipal com ênfase em políticas públicas, lá na Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, né? E dentro do sindicato, o meu papel era representar os trabalhadores nos diversos órgãos, né, tripartites. Então, seja na Agência de Desenvolvimento Econômico, ou seja nas comissões municipais de emprego em cada um dos municípios, eu era o companheiro, né, o diretor designado para poder fazer esse trabalho representando os trabalhadores nas mesas de negociações, inclusive tratando nas comissões municipais de emprego naquela época, né? E depois também passei por um tempo como secretário nacional do DIESE. O DIESE é uma importante instituição que tem como fundadores, né, o próprio movimento sindical. E ali eles fazem o estudo estatístico, né, da questão do trabalho, dos níveis de empregabilidade, inclusive com pesquisas apontando os caminhos, né, que o emprego vai tendo ao longo dos anos, né? E cheguei, após a eleição aqui do Marcelo em 2020, né, em dezembro, novembro, outubro de 2020, onde nós ganhamos as eleições aqui no município. Eu fui convidado, então, pelo prefeito, Marcelo Oliveira, para poder vir, para poder fazer parte do time de secretariado. Assumi, então, junto com o Marcelo, em janeiro de 2021, a Secretaria de Trabalho e Renda. Naquele momento, é a Secretaria de Trabalho e Renda, né? Uma coisa interessante é que, dentro dos 7 municípios, a única cidade que tem 2 secretarias, Secretaria de Trabalho e Renda e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é a cidade de Mauá. Os outros municípios, eles constituem, a partir da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Mauá entendeu que seria importante focar, né, na questão do trabalho e renda, qualificação profissional, empreendedorismo e a economia solidária, ficar dentro da Secretaria de Trabalho e Renda. Então, Mauá é a única cidade que foca na questão do emprego, qualificação profissional e promoção do empreendedorismo, né, em uma secretaria, né? Diferente dos outros municípios que congregam dentro de uma única secretaria todos os serviços, inclusive de desenvolvimento econômico. Eu vejo muito como positivo, porque isso dá a possibilidade de você pensar políticas públicas e ações mais focadas realmente para a pessoa que precisa gerar renda, né, que precisa sair daquela condição de vulnerabilidade e chegar num momento de constituir seu negócio e tocar a sua vida para frente, né? Então, acho que o prefeito entendeu que seria importante manter a Secretaria de Trabalho e Renda separada da outra secretaria, o que eu acho que foi muito positivo e deu para nós uma condição de trabalho muito mais engajador, né? Porque senão você fica com muita coisa para poder tratar e acaba não conseguindo trabalhar muito isso. Então eu assumi junto com o Marcelo ali em janeiro de 2021.
E desde o momento que nós assumimos, eu procurei identificar primeiro na secretaria o tipo de serviço que nós tínhamos e como é que estava isso no âmbito do município. É bom lembrar que quando nós assumimos a gestão em 2021, nós ainda estávamos dentro de uma pandemia, né, numa situação um pouco melhor do que estávamos em anos anteriores, mas muita coisa teve que ser ajustada ali para a gente chegar hoje para o momento que nós estamos vivendo hoje, né, com o fim da pandemia, e isso deu para nós uma condição muito melhor. Nós então instituímos ali, Fábio, em 2021, 3 programas na secretaria. Um programa que chamamos de Programa Emprega Mauá, que é um programa que faz a intermediação de mão de obra, a relação com as empresas e disponibiliza as vagas para os trabalhadores que buscam a colocação no mercado de trabalho. Nós temos lá um programa Qualifica Mauá, que é um programa de qualificação profissional, né, que atua diretamente, né, na capacitação dos trabalhadores que compõem a frente de trabalho municipal, mas também ofertam vagas de cursos para os munícipes na cidade. E tudo isso de forma gratuita, tá? Não existe custo para o trabalhador que procura uma capacitação profissional no âmbito da secretaria. E criamos também, né, o programa Mauá Empreendedora. E nesse programa Mauá Empreendedora, nós temos lá o programa Mauá Empreendedora, ele é dividido em 2 partes. Uma parte que organiza a economia solidária e a outra que organiza o empreendedorismo no município. Dentro do empreendedorismo no município, aí nós vamos ter o Posto Sebrae, como fomenta o Banco do Povo, né? Temos também as feiras itinerantes, né? A questão dos ambulantes, que são regularizados no âmbito do município, fazem parte, né, do programa Emprega Mauá. E na questão do vértice do empreendedorismo. E já na economia solidária nós temos os artesãos da cidade, né? Onde a gente inscreve eles primeiro no programa e depois eles inscritos no programa, né, mostrando que eles são artesãos mesmo, eles podem ter uma oportunidade, inclusive, de comercializar os seus produtos, né, na área pública, acompanhando as feiras itinerantes que nós temos no âmbito do município. E a gente vem trabalhando com essa ótica, dessa forma, desde o início da gestão. E quando foi, então, em dezembro do ano passado, nós fizemos uma proposta, a partir do Conselho de Trabalho e Renda, de reconhecer, como lei o programa Emprega Mauá. Então, o programa Emprega Mauá hoje já é uma lei instituída a partir de fevereiro. E a nossa meta é instituir também por lei, né, o programa, que é um conjunto de ações do programa Mauá Empreendedora, e encaminhar ele como um projeto de lei, né? Por que a gente tem trabalhado dessa forma? Porque nós vamos passar, né? E aí, quando você tem uma política pública que para alcançar os trabalhadores e ela está amparada num projeto de lei, dá muito mais segurança para você fazer os projetos, desenvolver ações e parcerias com outras instituições, né? Então, nossa meta ainda será a gente trabalhar pela regularização de um projeto de lei chamado Mauá Empreendedora, que poderá ter dentro desse projeto de lei um conjunto de ações aí no âmbito do município que dialogam aí com o empreendedorismo local, né? Você tem um número de quantas empresas hoje estão sendo atendidas pela secretaria? Segura aí. Não responde ainda não. Daqui a pouco você vai responder esse número aí, porque ele é muito importante. Enquanto você calcula os números, vamos conhecer o Zé Roberto, poxa vida. Vamos lá. Você falou Zé Roberto, eu pensei que o Zé Roberto do Palmeiras vinha aqui. Opa! Aí, ó. Né? Podia ser do Corinthians, né? Mas tudo bem. Com 2% de índice de gordura no corpo, nós temos 2% de índice nós temos, também, né? De gordura no corpo. Só se for de picanha, copinha. Todo dia, né? É verdade. É muita saúde que a gente tem. Com certeza. Conta pra gente quem é o Zé Roberto, como pessoa também e como um profissional. Vamos lá. Saudar a audiência, né, do Jobscast, agradecer o convite, né, e falar um pouquinho. O Zé Roberto é um paulistano, nascido na Vila Prudente, né, já lá nos anos 70, né, para não entregar a idade. É casado, tem 2 filhas, a Amanda, que é minha
minha primeira, né? A Maria Fernanda. Amanda, menina super inteligente, entrou na ET, faz TI, orgulho do pai, né? A outra também está no caminho, que a gente trabalha e faz tudo pelos filhos, né? Sou formado em economia aqui na região, né? Pela hoje Universidade de São Caetano do Sul, mas a época era o IMES, né? Instituto Municipal de Ensino Superior, né? Agora virou universidade. Também fiz um MBA, né? Na área de gestão empresarial pela FIA USP. E eu digo que eu sou ativo fixo do Sebrae, né? Já são 23 anos de Sebrae, né? Patrimônio. Já... Tombado já? Tombado. Patrimônio tombado do Sebrae, né? Então, e hoje é raro, né? Hoje você não vê mais o profissional que tem, né, todo esse tempo, né? Até porque os jovens hoje eles têm uma dinâmica diferente. Muitas vezes eles nem querem o trabalho com carteira assinada, né? Eles querem ser independentes, empreender, enfim, a gente vai falar um pouco disso, né? Dos perfis dos jovens hoje. Então, eu entrei lá no Sebrae nos anos 2000, passei por várias áreas da entidade, né? Fiz atendimento de empresários, atendi, eu acho que um tempo de 10 anos, aí, uns 80 mil empresários. Ministrei muitas palestras. Depois eu fiquei uns outros 10 anos fazendo um trabalho de políticas públicas na nossa sede, né? A gente veio fazer a preparação de um ambiente favorável à micro e pequena empresa, através da Lei Complementar 123, né? Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o Simples Nacional. E a gente visitava as prefeituras para poder sensibilizar os prefeitos a criarem a sua lei ou aprovarem uma lei que trouxesse esse favorecimento à micro e pequena empresa, né? Então foram 10 anos e nos últimos 3 anos eu voltei para a ponta, né? Voltei a atender os nossos clientes. Hoje eu faço as políticas públicas do escritório e eu sou o gestor dos nossos postos do Sebrae aqui, né? Hoje a gente tem em todas as nossas cidades aqui do ABC postos de atendimento do Sebrae aqui, que são um braço, né, nosso do Sebrae, onde a gente faz, onde a gente acolhe, na verdade, né? Essa pessoa que tem um sonho e quer empreender, e muitas vezes na nossa região tem ali uma indenização, né, de muitos anos de trabalho na indústria automobilística, autopeças, química, né, enfim, pega lá um dinheiro e fala, e agora? Não quero ficar em casa, vou empreender, né? E aí a gente acaba recepcionando e orientando essas pessoas, aquelas que procuram, né, o Sebrae. Muitas pessoas acabam não conhecendo o Sebrae, né? O Sebrae ele é uma marca querida, é a 6ª marca mais querida do Brasil, tá? Ele nasceu lá nos anos 70, né, em 1972, com o professor Delfim Neto, que era ministro do Planejamento, né? Era um centro de apoio à micro e pequena empresa, e nos anos 90 ele passou a ser um serviço de apoio à micro e pequena empresa, né? Que tem aí uma participação, uma empresa mista, né? Tem uma participação do setor público que arrecada um percentual das grandes empresas e repassa para o Sistema S, do qual o Sebrae faz parte, né? E com esse recurso a gente busca realizar sonhos muitas vezes, né? A gente vai falar também, né? O empreendedorismo ele tem 2 vertentes, né? A vertente daquela pessoa que empreende por necessidade, as contas estão chegando, ele sabe fazer alguma coisa, ele começa a empreender. E aquele empreendedor que ele empreende um pouquinho mais tecnicamente por oportunidade. Descobre uma oportunidade e aí ele começa a estudar, né, aquele modelo de negócio e aí ele busca empreender, né? Mas é uma minoria, a grande maioria
frente sobrevivência, as dificuldades de hoje, porque o mercado de trabalho mudou muito, né? Então, as vagas de mercado de trabalho não são as mesmas do tempo do meu pai, por exemplo. Ele me falava que ele saía na rua, ia fazer uma caminhada, né? E passava em frente a Volkswagen, por exemplo, chamavam ele, você não está precisando trabalhar, vem aqui, preenche uma ficha, tal, e já arrumavam um trabalho, né, naquela época. Hoje já não é assim, né? Hoje já é mais difícil, o perfil, né, do candidato já é mais estudado, avaliado, né, até para a pessoa estar na posição certa. Então, essas vagas, elas acabam sendo vagas mais difíceis de conseguir hoje em dia. Então, o jovem, ele tem que se preparar muito, né? Os processos são longos, concorridos, e diante, às vezes, da dificuldade, ele acaba buscando no empreendedorismo, né, ganhar o dinheiro. E sem contar que, a partir dos anos 90, né, com a geração Y e depois geração Z, geração Millennium, essa geração toda que é high-tech, né? É uma geração mais ligada na tecnologia, prefere o trabalho home office do que ficar 2 horas no trânsito, né? Então é uma mudança, né? Aquela mudança que a gente vê nos livros, né? O Aristóteles já dizia, né? O mundo está em constante transformação, né? Totalmente, né? Muito bom, porque aqui eu estou representando o empreendedor. Sim. O cara que tem que pagar salário, contas, água, luz, telefone, imposto, carnês e etc, e etc. E por produto, empreender, eu estou representando esse espaço aqui. O que mais dói, agora começa o embate, agora o gongo vai soar agora. Vamos lá, agora chegou a hora boa. O gongo vai soar, já soou. Nós enfrentamos a seguinte situação. Nós temos uma política pública, dinheiro investido, uma estrutura fenomenal ali. Eu fui lá conhecer pessoalmente um prédio inteiro para poder desenvolver a secretaria. Nós temos uma profissional que dá aqui todo o apoio para a gente, essa situação. Temos o Sebrae, que tem esse trabalho maravilhoso, essa informação da 6ª marca mais querida, realmente faz todo sentido. E você diz que antigamente as pessoas pediam para as pessoas trabalharem e tinha pessoas... E hoje não existe, por incrível que pareça. Tenho certeza que a nação de empreendedores vai concordar comigo hoje. O que nós mais precisamos, se a gente pudesse, a gente laçava as pessoas pela rua para poder trabalhar. Nós não conseguimos contratar hoje. Nós não conseguimos ter pessoas qualificadas para poder trabalhar. Existe emprego. Eu tenho emprego para dar. Eu preciso de contratar pessoas. Mesmo com todos os benefícios direitinho, você vê que as pessoas não têm emprego ou as pessoas não querem trabalhar. Como é que funciona esse processo? É um dilema, né? Na verdade, eu acho que assim, os postos que tem hoje, eles são diferenciados, né? Eles requerem uma qualificação maior, como você está colocando, né? Então, que antes o emprego braçal, vamos chamar assim, ele era mais... a gente usava mais esse produto que era o ser humano que fazia o trabalho braçal, a mão de obra. Nos anos 90, quando a gente abriu a economia para a entrada da tecnologia, né? Então, uma Volkswagen que empregava 42 mil funcionários naquela época, né? Ao passar do tempo, ela já não precisava mais daqueles 42 mil e ela produzia mais com menos funcionários. Hoje ela deve ter 12 mil e dos 12 mil funcionários, ela tem 5 mil excedentes, né? Isso é uma realidade que aconteceu ali nos anos 90, né? Com a entrada da tecnologia, então entrou muito robô, enfim, né? Então o parque fabril, né? Nessa questão da mão de obra mais que a gente precisava, que era mais braçal, ela praticamente
deixou de existir, porque um robô ele trabalha muito mais do que um ser humano, e isso é lógico, né? E aí a gente fala, e diminui custo, porque aí não tem os encargos, enfim. Então é nesse sentido, né, que esses postos sumiram. Mas em contrapartida, como você está colocando, a gente abriu vagas que precisavam de pessoas com mais qualificação. Então, nos anos 70, a gente tinha um torneiro mecânico que ele operava um torno manual e ele fazia qualquer peça que você pedisse, né? Nos anos 90, quando entrou o torno já computadorizado, que precisa de uma linguagem de programação e tal, então esse profissional já sentiu a dificuldade. A gente percebeu isso, a gente sentiu isso, né? Nos próprios processos de demissão das empresas, voluntária, enfim, muitos deles não conseguiram ficar porque não conseguiam operar aquela máquina naquele momento, né? O brinco é que nem depois de velho, de experiente, tentar aprender a dirigir. É muito difícil, ele acaba não entendendo ali a dinâmica da coisa, né? E aí você falar para uma pessoa que já está ali com seus 50, 60 anos, olha, agora você tem que aprender a mexer no computador, fazer uma linguagem de programação, tal, alguma coisa nesse sentido, é muito difícil, né? E muitas dessas profissões que são mais braçais, né? O marceneiro, o carpinteiro, tal, o jovem ele quer distância disso, né? Hoje ele quer aquela profissão que é mais tecnológica, né? Muito na área de games, desenvolvimento de games, ou mesmo ser um gamer. Então essas áreas tecnológicas elas acabam absorvendo muito mais essa mão de obra, né? Então, para uma população que tem uma faixa de idade ali depois dos 40 anos, né? Então ficou um pouquinho mais restrito, né? Por conta dessa mudança toda, né? Exato. É o que mais o empreendedor sofre hoje, é a mão de obra qualificada mesmo. Né? E nós perguntamos aqui há alguns instantes para o Neuci sobre o quanto hoje, em porcentagem, o empreendedor, o profissional, ele é atingido com a secretaria. Existe esse número hoje na cidade de Mauá? Existe. Nós trabalhamos, Fábio, com a captação, com a relação à empregabilidade, tá? Nós trabalhamos primeiro com a prospecção junto às empresas, para captar das empresas as oportunidades de vagas de emprego. Então a empresa coloca, o Fábio pode procurar a secretaria e colocar lá o perfil de trabalhador que ele gostaria de contratar. Nós entramos no sistema, nós somos conveniados ao Cine, o Cine é um sistema nacional de emprego, federal, e a gente tem acesso a todo o quadro de trabalhadores que buscam o centro público, não só da cidade de Mauá, mas dos diversos locais da região ou do próprio país, desde que a gente filtre dessa forma, e lá a gente vai encontrar o profissional, o perfil que a empresa coloca, a gente cruza no banco de dados e o sistema vai nos dar a possibilidade de quais as pessoas, de quais localidades que estariam aptas dentro daquele perfil a serem encaminhadas. Além disso, o próprio trabalhador pode ir presencialmente à secretaria, passar pelo atendimento e também ter o mesmo, às vezes o trabalhador vai lá para atualizar um currículo dele, os dados dele, e chega lá e ele se depara com a situação de que tem uma vaga de emprego no perfil dele, né? Então a gente faz, primeiro capta a vaga, segundo, podemos fazer pelo banco de dados a intermediação de mão de obra direta, ou ele presencialmente pode ir até a secretaria. O que eu vejo é que existe uma dificuldade em atingir o perfil. Por quê? Vou dar um exemplo na cidade de Mauá. Nós temos feito, desde o início da gestão, um trabalho muito forte com a capacitação profissional. Quando nós assumimos aqui em 2021, nós só tínhamos alguns cursos que eram para gerar emprego e renda, né, que era manicure, corte penteado, cursos de geração de renda para a pessoa tocar o seu negócio. Então, eu assumi aí junto com o Marcelo e nós fizemos uma parceria com o Senai.
onde possibilitou que a gente ofertasse curso de qualificação profissional para os trabalhadores de forma gratuita. Fechamos no ano passado com o Senac, né? Estou em conversa aí com o SESC Senat, que são instituições do Sistema S, junto com o Sebrae. A gente também tem o nosso convênio com o Sebrae, por conta do posto Sebrae. E o Sebrae disponibiliza curso de capacitação no âmbito da cidade de Mauá, seja através do Senac, seja através do próprio Senac, Senai, ou pelo próprio Sebrae, fomentando nos trabalhadores o empreendedorismo, mas também qualificamos ele para o mercado de trabalho. Agora, a questão da empregabilidade, quando a empresa procura o profissional, o meu entendimento é de que há uma dificuldade entre o que a empresa exige do perfil e o que o trabalhador tem para oferecer. Por exemplo, a empresa quer que a pessoa tenha acima de 18 anos, dependendo da vaga, que more na cidade e que tenha um grau de instrução, né? Ou seja, um nível de escolaridade. Até aí é possível a gente conciliar as questões. Mas a empresa exige, ela não exige às vezes a qualificação, dependendo do tipo de curso, de profissão que ela está abrindo. Mas ela exige uma outra questão que só o tempo vai dar para a pessoa, que é a experiência profissional. Mas se tiver um curso profissionalizante, não precisa ter experiência profissional, né? Não, mas as empresas levam como o primeiro eixo de condição a experiência profissional. Isso faz com que se reduza muito a possibilidade de atender o perfil desses trabalhadores, tá? Então isso eu acho que é uma mudança que nós teríamos que passar ao longo de algum tempo, de alguns anos aí, para que as empresas possam entender que se ela pegar uma pessoa no mercado preparada, ela pode moldar ele ou colocar ele dentro da política daquela determinada empresa, independente se ele tem experiência. E é uma oportunidade, inclusive, para quem não teve oportunidade de ainda começar a sua vida profissional. Exato. Pega um jovem, por exemplo. A gente tem um jovem que se qualifica, que faz uma faculdade, que se especializa, e ele não consegue muitas vezes uma vaga no mercado de trabalho porque a empresa exige, né, a experiência profissional. Então, eu acho que esse paradigma, eu acho que isso é uma cultura que se instituiu no âmbito empresarial, né, que gera uma dificuldade muitas vezes para você ter um bom profissional ali. Sendo um empresário, eu preferiria muitas vezes ter uma pessoa qualificada e não ter experiência, ou vice-versa, depende, né, do que a função que eu vou colocar ele, do que exigir só a experiência. A experiência é algo importante, mas o que gera para você poder ter um bom profissional na sua empresa é a capacitação profissional. Exato. E nós temos feito um trabalho muito, muito forte nesse sentido, tá? Inclusive de dialogar com as empresas sobre esse tema de que a capacitação profissional é a porta de entrada para a empresa, mas ainda é uma cultura que nós não conseguimos evoluir quando as empresas colocam o perfil. Já em números que as empresas colocam para nós, na secretaria, nós trabalhamos aí, esse ano, nós já fizemos, já intermediamos, mais ou menos umas 7.000 pessoas foram intermediadas, foram encaminhadas para vagas de emprego, né, nas empresas que colocam a vaga conosco lá. Porque a empresa pode colocar a vaga conosco, ou pode colocar a plaquinha na porta da empresa, ou pode colocar diretamente em outra instituição, né? Algumas colocam nos três, né? E porque ela está buscando aquele profissional. Então, nós só esse ano já fizemos um pouco mais de 7.000 intermediações, né? Mas do que nós conseguimos filtrar a empregabilidade, chegou um pouco mais de 1.200 trabalhadores que conseguiram vagas no mercado de trabalho em virtude das intermediações feitas por nós. É lógico que esse número pode ser muito maior, porque se você pegar os dados do CAGED, a cidade de Mauá já gerou esse ano 2.088 postos de trabalho. Desse total, parte deles nós intermediamos, mas parte foi contratado direto, né, ou na porta da empresa, ou, sei lá, pela um outro tipo de instituição. Indicação. Agora, Mauá, além disso, tem as evoluções que faz dentro da empresa, né, para
reaproveitar às vezes a mão de obra ali, que também é muito positivo. Mauá, só para você ter uma ideia de dado, Mauá nós temos hoje cerca de 37, um pouco mais de 37 mil CNPJs cadastrados na cidade de Mauá. Mas desses 37 mil dados empresas, que são os CNPJs, cerca de 33 mil, um pouquinho mais de 33 mil, 883 são MEIs. Então, há um movimento muito grande na cidade de Mauá para constituir o MEI. Não quer dizer que às vezes a pessoa é só MEI e mais nada. Às vezes ele é MEI, mas ela toca uma empresa, né? Às vezes ela gera um emprego também, né? Então, o MEI, além disso, o MEI dá uma condição de proteção social. Entendi. As pessoas pensam que eu não estou contribuindo para a Previdência porque eu não tenho emprego. Mas o MEI da proteção social conta para a aposentadoria e muitas vezes a pessoa não tem essa informação. Mas essa é uma realidade que a gente tem vivido, né, que eu acho que tem essa cultura de ter a questão da obrigatoriedade de ter a experiência profissional, e isso sim leva a você não conseguir encaminhar, às vezes, um trabalhador no perfil que ela exige. Por isso, talvez, esse sentimento de parte do empresariado, né, de que nós não temos pessoas qualificadas. Temos sim, o que nós precisamos é articular para poder pegar um profissional que tenha qualificação ou que tenha experiência e colocar na vaga. Eu acho que isso ajudaria muito se esse movimento acontecesse. Isso poderia abrir muitas oportunidades no âmbito do município. Que este podcast seja essa relação entre o empreendedor, o empreendedorismo e a secretaria, porque é uma carência evidente. Eu até quero aqui perguntar para a Simone. Simone, quantos atendimentos você faz por dia, por mês? Quantas empresas você já administrou para que elas pudessem ser abertas? Quais são as dores que você ouve ali sentadinha na mesa desse profissional que vai abrir um MEI, que vai iniciar a empresa? Conta pra gente como que você absorve tudo isso. É assim, é um trabalho, como eu disse para você, bem gratificante. Nós temos percentuais aí, tá? Uhum. Nós temos um percentual que é a maioria de pessoas que vêm da pandemia e que tem um grave problema das pendências. Então a pessoa vai lá, ela está com esse CNPJ inapto, ela tem um valor aí bem alto de dívida e ela não sabe nem por onde começar. Aí ela quer fechar, aí mesmo fechando ela acaba ficando com restrição no nome, porque depois a Receita manda lá para o CADIM. Então assim, o que nós sempre orientamos a pessoa? Já que o MEI é um modo de você contribuir para o INSS, para o seu INSS, a maioria das pessoas que não tem outro tipo de contribuição, meio que assim, olha, você pode fazer o parcelamento dessa dívida, você faz as declarações conosco gratuitamente, o governo cobra lá uma multinha só simbólica, aí o dia seguinte o seu MEI já fica ativo e você começa a trabalhar com esse MEI, né, ter um faturamento. Com esse faturamento você vai pagando as dívidas que passaram, né, que foi um problema muito grande, né, a pandemia, principalmente para os prestadores de serviço, né, a gente vê a quantidade de empresa que fechou, só que ao mesmo tempo a gente tem que mostrar uma luz no fim do túnel. Então, dos 200 atendimentos por mês, eu posso contar nos dedos quantas pessoas fecham. Sim. Assim, de 200, vai lá, 5, no máximo. Tem meses que nós temos 2 baixas. Sim. Por quê? Porque é aquilo que até o Neuci e o Zé estão falando. Precisa entender para que serve o MEI. Muitas pessoas vão lá e não sabem por que eu abri isso. Para que serve? Você sabia que o MEI serve para o seu INSS? A pessoa não sabe. Entendeu? Esse é um percentual. Uma contribuição baixíssima, né? Uma contribuição baixíssima. É 5% do salário mínimo, hoje está na faixa de R$ 72,00. E ainda a própria legislação ainda permite o MEI caminhoneiro, que é um faturamento maior. Você paga um pouco mais do DAS lá, que está na faixa de R$ 156,00, só que você tem um faturamento de 20 mil por mês. Então é compatível com o teu faturamento. Não chega a 8. O MEI é 6.750 por mês, 81 dá mil 81 mil no ano. Em compensação, o MEI caminhoneiro é 256 mil no ano. Então é compatível que a Receita também ela precisa arrecadar para movimentar, né? E é interessante porque assim, né, se a gente pegar o universo que a gente tem de empresas,
hoje a gente consegue atingir o quê? 5% desse universo, né? No ano. Porque as pessoas também, ainda sendo o Sebrae uma marca querida, conhecida, as pessoas ainda têm muito receio, porque não sabem direito, né, o que a gente faz, né? Depois do MEI, né, a gente teve uma explosão de inscrições do MEI no Brasil, né? As micro e pequenas empresas são 98% das empresas brasileiras, né? E a gente tem 2% de empresas grandes, enfim, né? Então a gente atende muito esse público do MEI exatamente por conta dessa necessidade que eles têm do dia a dia, né? Então a pessoa muitas vezes perde o emprego, né? E ela tem um tempo para se recolocar, só que ela não pode esperar esse tempo. Então, nesse período, ela acaba indo empreender como microempreendedor individual. E aí, ela sabe fazer lá um bolo, uma coxinha, um salgado, alguma coisa nesse sentido, começa a vender, dá certo, começa a empreender. Mas muitas vezes, sem saber direito como forma o preço, sem saber como divulgar, sem saber qual a legislação que norteia aquele negócio dela, de vigilância sanitária, enfim, das coisas que são inerentes a uma empresa, né? Por isso que é importante a gente usar esse tipo de espaço até para levar essa informação. Exato. Né? As pessoas que estão nos assistindo agora e tiverem com a ideia de empreender, então, primeiro, saber que em Mauá tem um posto de atendimento do Sebrae, chamado Sebrae Aqui, né? Ali no Paço Municipal, no térreo, né? Do lado do Banco do Povo. Então já pode começar a planejar, né, o negócio, né, fazer um bom planejamento e depois de um tempo já ir buscar o recurso para o capital de giro, para um investimento que ela precise, né? Então tem toda uma estrutura e a gente tem que saudar também o prefeito que nos deu a possibilidade de a gente poder colocar o posto na cidade, de a gente poder fazer esse atendimento, né? Porque o Sebrae ele só consegue atuar se o poder público abrir as portas, se o poder público deixar a gente, porque senão a gente não pode, a revelia do poder público, atuar no município, né? Inclusive existe uma grande necessidade do poder público, porque ele que regulamenta, né, as atividades, ele que cuida do zonamento, ele que cuida do licenciamento, ele que cuida de toda essa parte formal, legal, que o empreendedor ele precisa para fazer o negócio dele funcionar. É claro que quando a gente fala do MEI, que não tem alto risco na sua atividade, né, ele é dispensado de muitas coisas. Ele tem um alvará provisório, logo que ele acessa o portal, ele faz inscrição, ele já tem 6 meses de alvará provisório, que ele tem um alvará, ele pode funcionar, né? Depois ele vem até a prefeitura e faz essa pesquisa prévia, regulariza o negócio dele. Se ele fala que vai abrir um bazarzinho, só que ele coloca lá cerol, coloca lá fogos de artifício, percebe? Aí a responsabilidade passa a ser do município que não fiscalizou, mas porque ele não informou, ou porque ele não foi no chamado do município, né? Então é complexo, um tanto complexo, porque a gente não controla as atitudes, né? Então a pessoa às vezes relata, vou abrir lá o bazarzinho. Aí você vai lá no bazar, tem lá o fogo de artifício, tem o cerol, tem coisas que são proibidas, que não podem ser comercializadas e que muitas vezes é o que vira muito para ele e ele acaba fazendo essa venda. E aí o poder público tem que sempre estar fiscalizando tal, para não acontecer nenhuma tragédia, como já aconteceu na nossa região, né, em outro município, de a pessoa abrir um bazar e o bazar explodir porque ele estava vendendo, exato. Fogos de artifício, estocando, né, pólvora. Então muitas vezes eles acabam não entendendo essa questão, que é importante a gente orientar até para ele fazer de forma correta, né? O nosso trabalho, na verdade, quando ele chega com o sonho dele, é orientar ele a fazer um plano de negócio, um canvas, né? Ele sistematizar a ideia dele no papel, para ele entender aonde ele precisa de ajuda, né? E esse programa é o Empretec.
O Empretec ele é um curso que o Sebrae é credenciado pelas Nações Unidas para aplicar no Brasil. Né? É um seminário hoje de 6 dias. Né? É um curso de imersão. Tá? Ele é um curso que para você fazer, você tem que fazer uma entrevista antes. Hoje a gente já utiliza a inteligência artificial para fazer essa entrevista. Então, a gente passa um link, a pessoa entra lá, preenche o questionário, aí tem que ver o perfil, porque como ele vai ser pressionado, tem gente que acaba espanando mesmo, né? Então tem que ter um cuidado para fazer o Empretec. Mas o Empretec é um dos nossos cursos top de linha. Tem muitos empretecos, né, como a gente chama, que relatam que mudaram de vida porque fizeram o curso. Né? Que um curso de 6 dias foi mais efetivo, às vezes, do que um curso mais extenso, né? Então, o Empretec é um curso bem interessante, né? Que a gente faz por ano 4 ou 5 seminários no ano, né? E a gente faz isso na nossa estrutura do escritório. Embora a gente tenha os postos, né, do Sebrae aqui, hoje a gente tem uma unidade que a gente chama de um hub de negócios, né? A gente está lá para fomentar negócios, fazer aquela empresa a melhorar as vendas, para participar mais do mercado. Então, hoje a gente está num endereço novo, que é importante também colocar para a audiência, né? Hoje a gente está em Santo André, com essa estrutura, na Rua das Figueiras, número 315. Então, para quem tem já uma empresa que já está mais madura, que precisa de acesso ao mercado, participar de uma feira, que quer fazer um projeto mais parrudo, a gente tem lá um time de consultores que vai ajudar esse empreendedor a fazer isso. Né? Esse prédio ele ficou magnífico, ficou estratégico, ficou organizado, ficou muito bom. Ficou muito bonito, né? Hoje a gente consegue receber bem o nosso público, né? Nessa unidade de Santo André, que é uma unidade nova, né? Então hoje eu até de manhã atendendo um empresário, ele falou: nossa, eu entrei aqui dentro, eu me senti acolhido. E essa é a ideia, né? De a gente acolher esse nosso público, né? A MEI e a EPP, ela está um degrau um pouquinho acima do MEI, né? Então, o MEI, ele consegue ser atendido bem nos nossos postos do Sebrae aqui, né? Eles abraçam muito bem, eles acolhem muito bem, né? E aí o empresário que ele está um pouquinho mais, ele precisa de um produto um pouquinho mais qualificado, até pelo entendimento, pela complexidade, aí a gente tem o escritório, né? O nosso escritório, onde o empresário ele pode ir conversar com nossos consultores, né? De repente a gente fazer projetos aqui mesmo, né? A gente tem o PDL, né? Com a Secretaria de Trabalho e Renda. A gente agora está formando um APL de cosméticos de Mauá, através de outra secretaria, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a gente realiza, a gente faz acontecer. Né? Exato. Então, inclusive, a Prefeitura, com políticas públicas, trouxe o Sebrae aqui para o edifício Coworking Job em 4 eventos. Isso. Que trouxe muito conteúdo, muito conhecimento. Então, esse aí faz parte do PDL. Do PDL, que é o Programa de Desenvolvimento Local, que a Secretaria de Trabalho e Renda organiza dentro do programa Mauá Empreendedora, né? Entendi. E dentro desse programa aqui nós recebemos 4, né? Eu costumo dizer que o empreendedorismo ele não tem fronteira, ele não tem dono, né? Não é eu que criei ele, né? As pessoas elas têm dentro dela, nasce como a Simone mencionou aqui, logo no início, nasceu com ela essa coisa de empreender, de vender, de fazer o negócio, né? O que a gente procura fazer no âmbito da gestão pública é criar condições para que possa ter o fomento, a orientação, mas não dá para dizer que tudo que tem na cidade de Mauá de empreendedorismo acontece no âmbito do poder público, né? Então, por exemplo, nós temos o posto Sebrae, né? Uma política que nós implementamos. Isso possibilitou que o Sebrae estivesse na cidade, inclusive dialogando com outros segmentos. Nós temos o PDL, que eu mencionei aqui, que é um Programa de Desenvolvimento Local, que nós, através de uma parceria feita aqui com o Fábio, nós estamos fazendo agora o 4º encontro
São 4 encontros. O primeiro encontro a gente falou sobre plano de negócio. O segundo falamos sobre como é que você formalizava o seu negócio. Depois o terceiro encontro, eu me recordo que a gente falou sobre finanças, né? E o quarto encontro agora, conforme dito aqui, vamos falar de marketing, vendas, né? Ou seja, o tempo inteiro a gente tendo apoio para os nossos empreendedores no nosso café de negócios também. Isso mesmo. Sim. E, além disso, só para falar mais uma questão ainda sobre o empreendedorismo, nós temos ainda no âmbito da secretaria a organização dos ambulantes na cidade, né? Então, os ambulantes que comercializam, que estão no espaço público, eles têm licença para produzir. Então, nós temos cerca hoje de 78 ambulantes que são legalizados, que têm autorização para produzir, para comercializar no espaço público. E acabamos de fazer agora um chamamento público, né, que foi no dia 17, a entrega das propostas que eles tinham. Nós abrimos 120 licenças, 60 pontos que estavam vagos ou que vagaram. Então nós abrimos, que deu um total de 120 licenças. E foi divulgado isso amplamente. E aí nós tivemos 40 pessoas que homologaram. Ou seja, havia um número muito maior de possibilidade de ter pessoas empreendendo como ambulante, na modalidade de serviço ambulante, usando o espaço público, né, para poder comercializar. Essas também, elas podem também abrir o seu MEI, mas independente se tem o MEI ou não, elas têm autorização para comercializar no espaço público da cidade determinado. Aí tem uma lei que regula isso, que determina quais são os pontos e quais são as modalidades. E fizemos chamamento público, né? E nós homologamos com um pouco mais de 40 propostas que estão sendo analisadas, e eu creio que esses próximos 30 dias nós já poderemos publicar, né, quais foram as pessoas que estão aptas a fazer a escolha dos pontos que estavam vagos. Então, a cidade de Mauá, trabalhando com a partir da gestão de políticas públicas, promovendo o empreendedorismo, né? Seja através do posto, o Sebrae, com o Sebrae, ou seja, através de outras ações para fomentar isso no dia a dia, né? Isso faz a diferença na vida das pessoas. Isso é muito importante dizer. Inclusive, né, complementando, né, a fala do Neuci, nós temos uma matéria chamada JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que a gente aplica do 1º ao 9º ano. Na Secretaria de Educação. Né? Secretaria de Educação, junto à Secretaria de Educação. E aqui em Mauá, né, no ano passado, a gente aplicou já, capacitou os professores para serem os facilitadores para aplicar a matéria pros alunos de 1º ao 9º ano. E isso vai de encontro ao que o Neuci está falando. Por quê? Porque quando a gente forma a base, né, o resultado disso daqui a 15, 20 anos vai ser totalmente diferente do que a gente tem hoje. Por quê? Porque a gente vai ter um empreendedor muito mais consciente do que é o empreendedorismo, do que é gerar um posto de trabalho, do que é gerar renda, do papel dele enquanto empreendedor na sociedade, né? Hoje, talvez, a gente ainda não tenha esse... Quando a gente ouve o Neuci falar, poxa, veio, né, de 120, veio 40, é porque as pessoas ainda não entenderam o que é o empreendedorismo, porque é uma coisa nova, né, assim, para as pessoas, né? Ainda não é uma coisa que está disseminada na escola como um todo, né? A gente olha os Estados Unidos, né? Os americanos ensinam a matemática financeira, mesmo que ludicamente, para os catatal. E aí a gente entende por que eles são as famílias mais ricas do mundo, né? Por que eles têm lá 6 trilhões, né, de fortuna espalhada no mundo inteiro, né? Então, quando a gente conseguir começar a formar nossa base, né, com ações como que a gente tem feito não só em Mauá, mas todo o ABC, mas aqui falando do município de Mauá, que comprou
né, através da gestão, a nossa ideia de colocar essa matéria para o ensino dos catatal, né, dos pequenininhos, de primeiro ao nono ano, para eles aprenderem ludicamente o que é o empreendedorismo. Eles vão aprender no processo, e é interessante que assim, a gente traz isso para eles refletir. Não é uma coisa que, olha, vamos transformar ele num mercenário, não é isso. É trazer a consciência, né, do que é empreender, depois de repente entender que o papai e a mamãe estão em casa fazendo um trabalho e que aquilo tem um valor e que ele vai cobrar por aquilo. E é interessante que a gente tem visto casos onde o aluno aprende na escola, né, na escola municipal, e leva para dentro de casa e fala para o papai, para a mamãe: papai, mamãe, vocês estão sabendo formar o preço? Olha a importância disso, importantíssimo, né? importantíssimo, Isso que a gente tem que, também aproveitando, né, esse espaço, a gente disseminar cada vez mais, né? Usar esse exemplo, né? A prefeitura está adotando, e outras prefeituras que adotam, as que ainda não adotam, de utilizar desse instrumento que é gratuito. A gente capacita o professor, a gente dá o material, todo o material didático, e a gente começa a mudar, né, o futuro do empreendedorismo do Brasil. Hoje o empreendedor, ou o MEI, ou a pessoa que quer empreender, quer profissionalizar a partir do MEI, eu entendo que ele encontra muitas dificuldades. E nessa mesa aqui eu vejo a solução dessa pessoa. Então, para a gente poder deixar esse podcast realmente extremamente uma solução para as pessoas, vamos aqui agora traçar o perfil, o caminho que o empreendedor e o microempreendedor e a pessoa que quer se qualificar precisa. Sim. Porque a ajuda está aqui, o apoio está aqui, o recurso está aqui, os impostos estão aqui, e sempre tem aquela reclamação: a prefeitura não faz nada, a gente só paga imposto. Pois bem, está aqui, a Secretaria de Desenvolvimento está aqui, de Trabalho e Renda e Empreendedorismo, está aqui o Sebrae, está aqui uma consultora que deu o seu telefone para as pessoas ligarem. Então vamos aqui agora falar para essa pessoa que está nos assistindo, como faz para ela acertar. Vamos dar aqui um monte de dicas para elas. Eu sempre costumo dizer que é assim, às vezes a pessoa vai lá, ela tem uma ideia. Aí eu converso com a pessoa no telefone e falo assim: sempre a ideia aqui, começa. A ideia. Vem aqui, a gente bate um papo. A verdade é essa, a gente vai bater um papo. Olha, aí eu faço algumas perguntas básicas. Olha, o que você pretende fazer? Eu pretendo fazer churros. Aí eu pergunto: você tem alguma qualificação no churros? Você já fez alguma vez o churros para saber o que precisa? Como que faz? Gosta? Ok, gosta. Eu fiz. Vamos imaginar que eu fiz. Porque Sim. eu fiz mesmo, eu sei fazer churros. Existem várias situações. Você pode montar um carrinho de churros ambulante. Você pode montar um comércio onde você tem o churros como um dos produtos. Então, lá nós vamos orientar desde o primeiro passo até você formalizar a lei do município, que secretaria você vai buscar. Nós fazemos toda essa ponte. E por isso o Posto Sebrae aqui, ele virou um canal, ele virou um eixo entre a prefeitura, o atendimento, finanças, o pessoal da fiscalização, planejamento urbano, que entra com a lei de ocupação de uso de solo. Então eles se conversam, e isso vira uma coisa tão grande de qualidade para as pessoas, que a pessoa sai maravilhada. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho nenhum real. Mais um exemplo: você quer montar um comércio de porta aberta, tudo é feito pelo VRE, pela internet. Mas se ele quiser montar na casa dele o churros lá, então, na cozinha dele. Aí o que nós fazemos? A primeira coisa que você precisa da qualificação, que é fazer o curso de boas práticas. Na verdade, práticas. assim, né? Quando a gente recebe o candidato a empreendedor, né? A gente tem que entender o seguinte: qual que é o estágio que ele está? Como que o que ele está pensando? Por que ele está pensando aquilo, né? O caminho que a gente indica é ele colocar isso num plano de negócios, né? Num canvas, sistematizar aquelas informações que estão na cabecinha dele, né? Porque a gente já atendeu o cliente, né? Sentou na nossa mesa, falou: vou montar uma lojinha de 99. Poxa, bacana, legal. Onde? Aí, quando ele falou onde, aí a gente falou: espera aí. Aí ele respondeu: no Iguatemi, no Shopping Iguatemi. Uma lojinha de 99 no Shopping Iguatemi.
Já imaginou? Então, assim, ó, o que acontece com a ideia? Tá legal a ideia de montar uma loja de 1,99. É boa, mas o local onde você vai montar talvez não tenha o seu público-alvo. E aí a gente tem que entender por que ele quer montar uma loja de 1,99 num shopping que tem um padrão de renda alto e tal. Aí na simplicidade daquela pessoa, ele fala, olha, lá como tem gente rica, né? E ele fala assim... Lá tem dinheiro. Lá tem dinheiro e vai comprar muito do meu produto. Aí a gente tem que fazer o nosso papel, né? Que chamar ele para uma realidade. Falar, olha, vamos entender melhor a sua ideia. A loja de 1,99 é bacana, né? Tem muita gente que não tem tanta renda e precisa de um produto mais barato. Mas você percebe o erro? Você está focando o seu negócio para um público que talvez o valor 1,99 não seja mais adequado. Talvez eles consumam um produto de 199, 1.999, mas não consuma um produto de 1,99. Então, esse tipo de problema é um problema que aparece muito. Ou ao contrário. Ou ao contrário também, mas aparece. E aí o nosso papel ele está fora do trilho. Aí colocar ele no trilho. Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. Tá ouvindo, ouvindo. Isso que você precisa entender. Isso é muito importante, né? Entender, eu vou vender um produto, para quem eu vou vender? Né? Por quê? Porque o meu produto ele tem um público, ele tem um direcionamento. Eu posso vender Ferrari? Posso vender Ferrari. Mas eu vou vender Ferrari para quem? Para quem tem renda para consumir uma Ferrari. E aí eu vou falar uma coisa que é de economia aqui, tá? Em economia, a gente tem uma fórmula que é consumo é função de renda disponível. Isso diz alguma coisa? Isso diz tudo, né? O que eu estou falando? Eu só consigo consumir aquilo que a minha renda consegue comprar. Por isso quem ganha mais consome mais. Consome mais e consome o produto com maior valor agregado, né? Então, gente, você que vai empreender, que está nos assistindo agora, que está participando da audiência, então tenha em mente assim, quando você pensar no seu negócio, bom, para que renda que eu quero vender? É a renda da classe C, D, E? Então, meu produto vai ter que ser muito baratinho porque a renda é pequena. Se eu quero vender para um público de classes C+, até A+, aí o meu produto já vai ter um preço maior. E aí eu tenho que me preocupar com o quê? Com a qualidade do que eu vou entregar. É esse tipo de olhar que você tem que ter. E aí a gente começa a observar que, de repente, poxa, se eu fizesse exercício de conhecer a renda das pessoas e o meu produto atender essa renda, eu sei o bairro onde essas pessoas estão. Olha como já facilitou eu escolher o local onde eu vou colocar a minha empresa, né? E não é demérito ganhar pouco, ou, enfim, isso não é demérito nenhum. Até porque é relativo ganhar pouco ou ganhar muito. Eu conheço empresas que faturam 50 milhões e dá ainda 100 mil de lucro. Tem empresas que faturam 500 mil e dá 200 mil de lucro. É isso, é exatamente esse exemplo relativo, que a gente é muito relativo. Então, mas para a gente olhar o território, né, e entender, poxa, se eu for mais lá no Zaira, mais lá pro fundão, eu vou ter uma renda menor. Então, talvez eu tenha que levar produtos e serviços com valor menor. E aí eu vou ter um público para atender. Né? Porque se eu for levar um produto muito caro lá, talvez as pessoas queiram comprar, mas a renda talvez não seja possível. Ou é a minoria que não dá o giro suficiente. Ou vai ser uma minoria que não vai dar o giro. Vamos usar o exemplo da Ferrari. Se eu for vender Ferrari lá, eu não vou conseguir porque... O cara vende e monta 5 agências. Né? Entendeu? Então, é exemplo que... Porque quanto custa uma Ferrari? Né? 1,5 milhão? Né? Quanto que eu tenho que ganhar? Pelo menos 200 mil. Né? Ainda não estou nesse nicho, não. Nem eu, né? Eu acho que ninguém aqui na mesa tá, né? E todo mundo, eu acho que gostaria de ter um produto desse. Porque né? Mas tem que ter renda. Mas tem que ter a renda. E é importante focar nisso, né? É importante você focar aonde ele procuraria, diante do que você expôs, dentro da estrutura da cidade de Mauá que nós oferecemos, aonde ele vai
para ter essa orientação? Então, aí ele vai ao nosso posto do Sebrae aqui. E lá ele vai receber essa orientação, que é a primeira orientação que ele recebe, e depois ele vai receber, porque assim, legal, sua ideia é boa, ela é viável, ela vai te dar um resultado. Agora, eu posso fazer isso na informalidade? Não, porque se você fizer na informalidade, você vai estar à margem, né? Você vai estar excluído. Então, você tem hoje uma porta de entrada. O que seria a formalidade? Seria abrir o MEI. Abrir o MEI, isso que eu ia complementar. É como se você não tivesse RG. Como pessoa física, você sem RG, o que você consegue? É isso. Para a empresa é a mesma coisa. Você precisa estar formalizado para aparecer para quem realmente você precisa. Ter o CNPJ. Mas lembrando, Zé, para entrar nessa questão aí das perguntas, não precisa ter o CNPJ aberto. Isso. Então, nunca você vai no Sebrae candidato. E a Simone, ou a Edna, ou o André, ou o Pedro, que são as equipes, um abraço para a nossa equipe, Timão, eles nunca vão te orientar a abrir um CNPJ se você não tiver essa estrutura, essa pré-estrutura. Porque o CNPJ, ele vai vir com custos. Ou o MEI, ou o ME, ou o EPP, e ela vai vir com custo. Então, de repente, você ainda não está maduro o suficiente, como eu costumo dizer que é o alicerce. Sim. Você precisa construir primeiro o alicerce. A estrutura para depois passar para o próximo passo, que é o CNPJ. E como eu sei, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo agora, como que ela sabe se ela está nesse nível de já abrir imediatamente, que ela está perdendo oportunidades, ou que ela tem que esperar um pouquinho? Como que eu posso entender onde eu estou? No próprio contato nosso, como o Zé falou, a tete própria tete conversa, ali. Como ir ao médico, né? O médico vai perguntando, eu tô com dor aqui, dor lá, o médico vai fazer um diagnóstico. Sabe, Fábio, é uma coisa que é meio assim, quando a pessoa começa a empreender, ela tem que comprar matéria-prima. Exato. Né? A matéria-prima pessoa física, às vezes, é mais cara do que da pessoa jurídica. Né? A taxa da maquininha de crédito, ela é mais cara para pessoa física do que para pessoa jurídica. Lembrando, e aí eu vou fazer um adendo, o MEI, ele é uma pessoa física equiparada a uma pessoa jurídica para efeitos tributários. Mas o que importa é que ele tem um CNPJ. Isso, o CNPJ, dá a credibilidade que ele precisa para ele fazer a compra lá no fornecedor. Muito bom. E comprar uma tabela mais barata. Porque uma coisa, tudo é risco, né? Para o comerciante, ele também tem um risco de vender para uma pessoa física e de repente não receber. E vender para uma pessoa jurídica, isso já muda. Exato. Tá? Então, essas situações é que a gente vai mostrar para essa pessoa, né? Que a gente vai orientar essa pessoa. Se ela tiver muito crua, aí entra todo esse trabalho que a gente faz com as capacitações, com os cursos que a gente tem, né? Que para ele vai ser gratuito. É um curso que exatamente o que eu ia perguntar agora. É um curso até onde é pago. Claro que a gente vai ter a solução, que é uma solução paga, que de repente não é para o MEI ainda, porque é uma solução que ela é mais complexa, então ela se aprofunda mais, porque a empresa cresceu de tal forma que ela precisa de uma solução mais complexa. Só que ela já vai ter renda. Mas aí ela já tem um faturamento que já pode fazer esse apropriada para isso. Muito bom. Então, é um processo, uma escadinha, né, que a gente vai trabalhando. No PDL que nós começamos a fazer aqui, dos encontros, desde o ano passado e esse ano, fomenta neles o plano de negócio. Então, ele passou por uma capacitação em cada um desses encontros, entendendo o plano de negócio, entendendo como é que é a finança, como é que ele se formaliza e como é que ele vende, né? Que seria essa última agora. Então, esse processo de capacitação mencionado aqui é que dá conta de fomentar nele se ele quer ser um microempreendedor, um MEI, ou se ele de repente quer ser uma EPP ou ME, ou até abrir um outro negócio. E lembrando, é importante quando a gente fala do posto Sebrae, né? Nós temos lá uma equipe, né, de pessoas qualificadas que estão preparadas e passaram por treinamento. São funcionários públicos designados para atender a sociedade, quem busca essa informação. E aí, também nós temos uma outra alternativa. A pessoa pode entrar direto no site, né, do Simples Nacional ou do Empreendedor e lá abrir o seu
o seu MEI. Seu MEI. Só que o que acontece? Quando ela vai direto na internet e abre, ela pode abrir o seu MEI equivocado, errado, porque ela não foi buscar uma orientação. Então, importante passar no posto Sebrae, passar pela consultora lá, para poder ter lá vai ter um filtro, para entender que tipo de negócio que ele vai abrir, quais são os quinais que ele vai produzir, né? Até para entender o local que ele pensa em abrir o seu negócio. Então, e quando a gente entra direto, apesar de ter essa opção, entra direto na internet e abre o MEI direto, corre um risco, né, de a gente abrir o MEI numa modalidade errada ou equivocada ou incompatível com aquilo que a gente estava pensando. Por isso que tem muito MEI que às vezes abre e depois tem muito MEI que fecha, porque assim como tem muitas empresas no Brasil que abrem e fecham depois de 6 meses, eles fecham porque o cara não fez um planejamento, né, não fez um estudo do tipo de produto e o público que ele quer atingir. Então, passar no posto Sebrae aqui na cidade de Mauá, que fica ali no atendimento da prefeitura, para o lado esquerdo, o lado direito, quando você acessa ao atendimento, junto com o Banco do Povo, para ter orientação dos nossos atendentes lá, é muito importante. A prefeitura me dá condições, me dá apoio para isso? Eu posso chegar lá na secretaria? O suporte que a secretaria oferece, né, Neuci, você pode falar melhor, é para todo tipo de empresa. Olha, em questão de, eu sou uma empresa, eu tenho X quantidade de vagas. Vai lá na Secretaria de Trabalho e Renda, conversa com o Neuci, com a equipe do Neuci, coloca aquelas vagas ali e além das vagas, que vai ter lá um perfil no cadastro que eles já têm, tem a qualificação. Então, quantas parcerias foram feitas, né, do profissional. Senai, isso, do profissional. Mas aí é mais, pode ser para a geração de renda ou pode ser para o mercado de trabalho. Agora, isso existe com as parcerias que nós firmamos, tanto com o Senac, Senai, o SESC-Senat, a FATEC Mauá, dá conta de preparar os trabalhadores para ingressar ou no mercado do trabalho ou eles empreenderem, tá? Agora, veja só, existe dentro do posto Sebrae, quando ele vai até o posto Sebrae, ele pode, inclusive, ter acesso aos cursos que o Sebrae disponibiliza para os empreendedores, né? E assim, existe um link que ele pode se inscrever e existe capacitações diretas. Constantes. Né? Constante. Ele entra, se capacita. Tudo isso que nós falamos aqui no PDL, ele pode acessar dentro do posto do Sebrae, seja virtualmente ou seja presencialmente, né? Ele pode requerer lá. E aí ele fala, eu queria fazer um curso aqui. Por exemplo, aí a Simone vai falar, você se inscreve nesse link. Ou a Simone insere ele num grupo de WhatsApp e a gente, conforme o Sebrae vai disponibilizando os cursos de capacitação profissional voltado para o empreendedor, né? Aí a Simone vai multiplicando isso com eles, né? Então, isso existe. Dentro do posto Sebrae, existe essa possibilidade. Já na secretaria, os cursos que nós vamos ter podem ser para o empreendedor, mas podem ser também para qualificar eles para vagas de emprego, né, no setor privado, na indústria, no serviço, etc. Muito bom. Então, eu chego lá, eu não sei fazer o fluxo de caixa. Isso. O Sebrae vai me ensinar. Isso, com certeza. Eu não sei precificar o meu produto, não sei planilhas, quanto que eu cobro. Planos de negócios. Assim, é todo o Finanças vai dar conta disso, o curso de finanças. Inclusive, quando a gente monta a nossa... Anotando, hein, ó. Quando a gente monta, né, a grade de curso, a gente já monta uma trilha. Então, é como ele planejar, formalizar a parte financeira, de marketing, vendas. Então, a gente já monta essa trilha, esse caminho, para ele ser o mais assertivo possível. E tem um outro detalhe, né? Ali a gente tem o Banco do Povo, né? Se ele for no Banco do Povo buscar um recurso, o que ele vai? Ele vai já pegar o dinheiro e eu sair sem saber o que vai fazer com o dinheiro? Não. Ele vai passar por um curso antes, né? Que a gente disponibiliza, para depois ele pegar o recurso. Então, um crédito orientado, né? Por quê? Para evitar que ele fique inadimplente. Juros 0,35. Juros 0,35 ao mês, que é extremamente subsidiado. Qual que é o valor por consignado pessoa? é 1,6
6, que se você conseguir com muito E ele pode pegar até 20 mil reais. 20 mil reais? Até 20 mil reais. 21 mil, 21 se ele mil. tiver CNPJ. Formalizado. Se ele for uma pessoa física, ele pode pegar Olha de 200 até 15 mil. Isso. Pessoa física. Mas se ele já tiver, ou ele abrir o CNPJ, Seis a linha meses. de crédito dele pode ser de 200 a 21 mil, com a taxa de juros de 0,35 até 0,70, vai depender muito Da análise, do perfil né? da pessoa, né? Mas passa por uma análise de crédito, da situação financeira da pessoa. Então, por exemplo... Com notas fiscais ou ainda... Porque ele não está emitindo nota. Não, ele não, tá mas aí começando. passa primeiro por uma análise de crédito da sua Como todo capacidade banco, né? de pagamento, de empréstimo e pagamento. Então tem muitas pessoas que vão até lá, requer a linha de crédito, mas na hora que cruza no sistema financeiro, né, Análise de aí crédito na score, né? análise de crédito pode não autorizar o crédito para ele. Então é um sistema financeiro, é um banco, né, só que é voltado para uma taxa de juros baixíssima, voltado para fomentar o empreendedor que busca, né, sei lá, uma máquina para colocar, implementar o seu negócio. Mas ele não vai tal. precisar de um DRE para poder Não, comprovar? Não precisa, DRE não. para ME para É, cima. O MEI, a única coisa que ele precisa apresentar é a declaração de faturamento. Lá em Mauá, nós colocamos uma situação. O MEI, pelo menos 6 meses de atividade. Ele tem que ter os 6 meses de atividade. Isso. Por que isso? Por que esse cuidado? Porque as parcelas que você, o MEI que faz o empréstimo, ele não pode pagar as parcelas com o caixa. Ele tem que pagar com lucro. Com lucro. E se uma empresa não tem lucro, como que ele vai fazer um passivo? Ele vai torrar todo o empréstimo vai torrar, dele. vai virar um empréstimo Vai virar pessoal. inadimplente. Vai virar Inadimplente. inadimplente. A ideia não é essa, é valor para investimento. Olha, eu estou numa situação, eu quero melhorar, eu quero ampliar o meu espaço, eu quero fazer uma reforma, eu quero comprar mais material. Uma máquina. E aí eu trago os orçamentos do que eu preciso com aquele determinado valor, traz a documentação como todo o banco pede. Analisou, tá ok? 48 horas o dinheiro está na conta. E tem uma questão que é importante a gente aproveitar também e falar, que muitas vezes ele acha que precisa de dinheiro. Mas às vezes ele não precisa de dinheiro. Ele precisa Ele tem o dinheiro. Ele Gestão, precisa se organizar. Só né? faz a conta. Ele precisa fazer uma organização da estrutura que ele montou, né? Organizar, saber quanto que ele está faturando, quanto que ele está vendendo. E muitas vezes ele chega lá meio cru, ele não. Você pergunta, não sei direito. Então a gente vai orientar ele a fazer isso de uma forma correta. Ele vai ver se realmente ele precisa do dinheiro. Porque às vezes a gente fala, tem crédito que você joga dentro da empresa, ele é que nem aquele caninho que tem na caixa d'água, né? Quando você. Ladrão. O ladrãozinho enche muito, ele joga a água toda para fora. É a mesma coisa o dinheiro. Às vezes você pega um dinheiro, joga dentro da empresa, e ele vai tudo para as perdas, vai tudo para um lugar que você não está vendo, e você vai pagar, mesmo que sejam juros bem pequenininho, você vai pagar o juro sobre aquilo, né? A ideia nossa é que ele pegue um dinheiro, mas que ele saiba exatamente por que ele pegou o dinheiro, se a empresa dele está realmente dando o faturamento, né, que ele precisa para pagar as contas, sobrar o dinheirinho dele, porque assim, também tem uma outra questão. Quando ele abre a empresa, ele tem que entender que a empresa que vai pagar o salário dele, que ele virou, né, que aquela empresa que vai pagar o prolabore dele, que a gente chama. Nem que seja né? um salário mínimo, que ele ganhava antes. Mas ele tem que entender que vai sair dali e que aquilo tem que estar contabilizado dentro das despesas dele. Então, essa informação que é simples às vezes e que ele não parou para pensar nisso, por quê? Porque ele estava preocupado com as contas que estavam chegando, que ele tinha que pagar. Aquele empreendedorismo de necessidade, que é meio que, deixa eu correr, fazer de qualquer jeito. Empreende né? para poder pagar um aluguel da casa, ir no mercado, alimentação, comprar o leite, pagar a internet. E aí ele aí usa o caixa dele pra e usa o caixa dele, vira uma bagunça. Agora, como que faz para essa pessoa chegar até vocês pelos canais online? Qual o melhor caminho para assistir esse podcast agora? Enquanto você assiste, você pode chegar agora lá e chamar. Sim. De que forma? Nós temos todos os canais. Ele pode usar o nosso portal do Sebrae. Sebrae.com.br. Sebrae.com.br. Ele pode ligar no nosso 0800 570 0800. Anotou? Né? Perguntar onde que existe uma unidade do Sebrae. Okay. Ele pode entrar no próprio portal da prefeitura, que hoje as prefeituras elas já dispõem
né, de um local específico para direcionar para esse atendimento, né? Então, veja, a tecnologia ela veio e ela ajudou muito nesse sentido. Ajuda. Né? Por quê? Porque hoje ele no smartphone dele ele consegue acessar no portal da prefeitura, ver lá a área de empreendedorismo e saber onde que ele pode ir buscar essa orientação. Ir direto buscar essa orientação. O time é um time que é capacitado, né? Então os agentes do Sebrae aqui, todos eles passam por uma capacitação do Sebrae, tá? Para eles poderem fazer esse atendimento. Então eles vão ter a melhor mão de obra capacitada, disponível para fazer esse atendimento para eles. Presencialmente, lá na Secretaria. Eu quero lá falar com a Simone, quero tirar minhas dúvidas. Como que eu faço? Isso, até uma orientação que eu passo para todo mundo. No geral, a mídia coloca assim, o MEI pode ser aberto, abre pela internet. Não abra o MEI pela internet. Ouça essa dica. Olha, fala para essa câmera aqui, ó, Simone, ó. Diga para essa pessoa. Não abra o seu MEI pela internet. Por que, Simone? Porque 90% dos nossos atendimentos, das pessoas que abrem o MEI, tem erro. E aí são 2 trabalhos. Isso que eu ia perguntar. O retrabalho. Eu tenho que regularizar. Vai lá no Sebrae. Nós estamos lá na Avenida João Ramalho, 205. Atendemos de segunda a sexta, das 8 às 5. Tem o telefone 4512-7736. Tem o e-mail sebraeaqui@mauá.sp.gov.br. Nós temos 4 pessoas para atender, então não é congestionado. É um atendimento diferenciado, tanto que nossa meta é ser no ABC um dos melhores postos de atendimento. Parabéns. Já estamos recebendo um feedback. Inclusive, o ano passado, o nosso posto aqui de Mauá, ele ficou entre os 8 melhores postos de atendimento no estado. No estado? No estado. Então, isso é um trabalho... Eu, como gestor, eu fico orgulhoso, né? Porque o trabalho está sendo bem feito, eles estão se entregando, né? Eu digo que a gente, quando está no poder público, enfim, na vida pública, a gente está ali para servir, né? Entendi. Então, quer dizer, eles estão servindo com excelência. Né? E essa pesquisa é uma pesquisa feita por um cliente oculto, que eles não sabem quem é. Entendeu? Então, o cliente chega lá, busca o atendimento, mas ele está lá avaliando tudo. Então, eu tenho que fazer essa referência porque eles merecem, né? Estão fazendo essa entrega muito bem feita. Olha, pelo menos não, eu vou usar um outro termo. Aqui nos cafés de negócios, na Job, a Simone está em todas, dando todo o apoio, tudo que a prefeitura libera, tudo que o Sebrae libera. Está lá a Simone dando apoio, acolhendo, e toda a sua equipe dando todo o apoio. Temos a Edna lá, né, o André, o Pedro. Tem um time, são funcionários, né? Que você comentou da qualificação. É o tempo todo, nós temos muitos cursos, lives, treinamentos, reuniões. Entendeu? Damos palestras para as instituições, para as escolas públicas estaduais. É só entrar em contato, vamos nos CRAS. Adoro dar palestras, amo dar palestras. Né? Eu sou um pouco suspeita de falar do Sebrae. Eu acho que desde quando eu me entendo por gente, eu sou apaixonada pelo Sebrae. Antes até de trabalhar no desenvolvimento econômico, né? E isso conhecer que é lindo. pessoalmente. Muito bonito, né? Gostoso. Como eu sempre costumo dizer para o pessoal, eu estive do outro lado. Do lado lá daquela pessoa que não tem dinheirinho, vai andando. Meu primeiro curso foi na CUT de São Caetano. Não tinha essa coisa de internet. Você tem que andar. Tinha que ir atrás, né? Você vai precisar da biblioteca, você não vai na internet. Você vai andar todinho de onde você está. Vai na biblioteca, não pode tirar cópia por causa do plágio. E aí você tem que escrever. Então essas são as dificuldades. Hoje você tem uma maravilha na sua mão, que é a tecnologia. Mas aprenda a filtrar. E um dos pontos também que o empreendedor acaba errando é assim, aquela coisa, aquele paradigma de primeiro eu monto o negócio, depois eu me preocupo com as outras coisas. É o contrário. Primeiro você planeja a estrutura, depois você monta. Isso aí. As suas chances de você, as chances de dar certo são muito maiores. Muito maiores, né? Quando você se formaliza, a questão é mais de 60% de melhoria para tuas vendas, para tudo. Você aquece o mercado, aquece
tua região, então assim, de uma forma benéfica o tempo todo. A gente não pode entender que eu abro o MEI para me sustentar, para sustentar a família. Até complementando, né? Se a gente parar hoje e cada MEI que tem no Brasil gerar um posto de trabalho, a gente zera a fila do desemprego no Brasil. Hoje, então, no Brasil, temos... A gente tem cerca de 14, 13 milhões ali de desempregados. Nós temos 13 milhões de MEIs. Uau. Se cada um gerar um posto de trabalho, a gente zera a fila. É claro que para isso acontecer, o MEI tem que estar bem preparado, bem estruturado, né? Mas você vê a importância do MEI? Tamanho do MEI? Muito importante, né? Ele tem sim um aspecto social, né? Sim, que é de inclusão, né? Mas ele também consegue gerar um posto de trabalho, consegue gerar renda, e ele fazendo isso, né? A gente consegue desenvolver uma região toda, né? Uma cidade inteira, né? Porque depois vocês pesquisem, aí tem um filme, As Riquezas que o Dinheiro Dá, As Voltas que o Dinheiro Dá. Né? Um filminho. E é uma nota de R$50 que eu consumo num estabelecimento, e aí eu acompanho o ciclo, né, daqueles R$50. Ele gera emprego, gera renda, gera novos R$50. Imagina, né, numa dinâmica de uma economia com todo mundo. Ele volta para você no final. E depois volta ali. É cíclico, né? Ele foi feito para circular, né? Então é muito bacana esse tipo de exemplo, né, pra gente levar. Exemplo. Então quer dizer que se eu pegar aqui uma nota de R$2, eu faço ela virar 2, 4, 6, 8. R$8, uma nota. Uma nota. Sim. Olha o poder. Se eu tô te devendo 2, eu vou te pagar com meus 2 com essa mesma nota. Aí você vai olhar para ela e falar, ué. Por quê? Porque com R$2 eu te vendo esse copinho, aí fico com os 2. Aí eu compro um papel, fico com os 2. Você compra uma caneta, fica com os 2. Ou seja, né? o copo resolveu, o papel resolveu, a caneta resolveu. Eu te devia 2. E o dinheiro circulou e foi fazendo... Agregou valor em todo mundo. Sim. É mágico. É mágico. E a nossa missão lá, mais do que tudo, que eu sempre comento com as pessoas que vão lá, é que nós ajudamos a gerar o filho, a ele andar, a engatinhar, andar e depois seguir com as próprias pernas. Isso aí. Que vai entrar lá como um empreendedor, depois o MEI, depois ME, EPP e vai subindo. E é muito gratificante quando vem uma pessoa depois de 6 meses lá, olha, eu vim aqui porque eu desenquadrei para o MEI, agora eu tô... Agora virei ME, já estou empregando lindo. 10 pessoas. 150 mil por ano, 100 mil por ano. A já gente tá sai dando assim com pulo o de coração alegria. cheio de alegria, Olha, porque olha ali, qual o seu papel? Você não é muito um gratificante atendente. isso. Você está mudando o mundo, mudando aquele local. A realidade local, das né? pessoas. Isso né? é empreendedorismo. Então, assim, falar em empreendedorismo, Uma falar em função gestão social, né? pública, falar em inclusão, né? Tem tudo a ver, né? Com a geração de emprego, né? Com o que a gente tem buscado trabalhar no dia a dia, né? Você mesmo apresentou aqui a demanda que você tem, as dificuldades que você tem. Agora, você precisa flexibilizar também, né? Pega a pessoa com curso de qualificação, abre mão da experiência que você vai gerar mais emprego aí também. Esse é o nosso dilema para o futuro. Eu vou dar uma dica. Eu já empreendo há mais de 25 anos. Agora que eu fiz um programa aqui na Job de contratar estagiários. Então eu sempre mantenho 2 estagiários com a gente, tudo legalizado, direitinho, contrato, seguro, tudo, escola assinando, todo mundo assinando. Eles trabalham exatamente 30 horas por semana, tem a bolsa, tem os benefícios, tem tudo certinho. E esse programa de estagiários tem me permitido dar oportunidade para essa pessoa. E você pode ampliar isso, sabia? Com o jovem primeiro emprego. Olha só. Que é também uma forma de trazer um jovem aprendiz, né, para aprender uma profissão de forma regular, né, tudo regularizado, e dando a oportunidade, porque a palavra, a grande palavra que a gente precisa no contexto
Teuci coloca é oportunidade. Oportunidade. A gente tem que começar a dar essa oportunidade, né? Então, ele é um jovem, poxa, eu preciso de mão de obra, então eu vou começar com um jovem, eu vou capacitar esse jovem, vou preparar esse jovem para no dia que ele estiver preparado, eu contrato ele, assino a carteira dele, porque eu preparei, eu sei como ele vai atuar do jeito que eu gosto, da forma que eu preciso, né? Sem criar vícios, não estou falando de criar vícios, não, é de preparar mesmo esse jovem para ele ser um cidadão consciente, que tem um emprego, que vai consumir, porque, veja, todo trabalhador, né, que tenha uma renda, ele vai acabar consumindo esse dinheiro. Coloca o valor, né, para gerar. E vai gerar o quê? Vai gerar mais riqueza. A gente acabou de fazer um exercício aqui. Imagina a riqueza que ele gera dentro do município, que gera tributação para o município, né? Que aí melhora o investimento do município em saúde, em educação, em boas práticas, né, que o município precisa, através de gestos que são através da oportunidade gerada. Uma receita que eu tenho para uma pessoa, eu consigo gerar 2 pessoas que nunca trabalharam na vida. Exatamente. E começar a desenvolver e crescer. Orientar. E fico feliz porque uma dessas estagiárias, ela está trabalhando aqui no prédio já, com o emprego já indo para o formal. Que legal. Porque ela quer ser advogada, então ela foi trabalhar com alguns advogados aqui. Que legal. Entende? Né? Nós temos aqui o Miguel, que está aqui com a gente dando apoio, ele faz parte desse programa também. Bacana. E nunca tinha colocado a mão nos equipamentos tecnológicos. E está aí, fazendo os cortes das câmeras, organizando tudo. Nos recepcionou muito bem, né? Recepcionou? Então quer dizer que é muito bem treinado, né, Miguel? Obrigado, Miguel. Eu também costumo falar, a gente precisa tirar esse paradigma de que o jovem não quer saber de nada. Muita gente que eu converso, até mesmo no Sebrae, diz, mas jovem, você vai lá dar vaga para o jovem, não dura 3 meses. Não, tem muito jovem que quer uma oportunidade. Muito assim jovem. Você falou, meu filho passou por uma entrevista esses dias, foi a 3ª entrevista dele. Aí ele não tem experiência, porque ele entrou como jovem aprendiz. Ele chegou em casa muito chateado, falou assim, mãe, ela perguntou se eu tinha experiência. Mas eu falei para ela, eu não tenho experiência porque eu sou jovem aprendiz, é o meu primeiro emprego. Como assim, você né? ouviu aí, você viu? A experiência. Olha a frustração. Experiência novamente. A pessoa tem a qualificação. E não é por falta de curso. Ele tem muitos cursos. Ele com 14 anos, Ian, um beijo. Ele com 14 anos, com o dinheirinho da mesadinha dele, da avó dele, ele pagou o primeiro curso de informática dele. Na época que não tinha curso gratuito aqui de informática. Hoje o Trabalho em Renda, com a parceria com o Sebrae, Senac, Fatec, ele oferece cursos que são acima de R$1.000. Ótimo. Por aí. Olha que gratuito. E assim, se as pessoas não consumirem, isso acaba. Não é que é gratuito. Sim. É subsidiado. Subsidiado. Porque alguém vai pagar essa conta. Quem sempre, vai pagar? Né? Seja o Sebrae, seja a prefeitura. Exatamente. Né? Alguém está pagando. Então paga... isso é uma coisa que é importante você estar assistindo. Quando você escrever num curso que falam para você que é gratuito, entenda uma coisa, ele não é gratuito. Alguém está pagando essa conta, seja o poder público, seja o Sebrae, seja qualquer parceiro, ele está bancando e às vezes não é barato. Tá? Tem curso que a gente entrega que custa R$7.000 per capita. Uau! Por aluno. E a nossa tristeza fica onde? Quando ele não vai. Porque ele deixou, ele preencheu uma vaga de outra pessoa que talvez precisasse, iria e você não foi. Então, quando você fizer inscrição num curso e te falarem, é gratuito, pensa uma coisa, alguém está pagando isso para mim. E pode ser você, o seu imposto. Né? Tá saindo do seu bolso. Para valorizar, né, Zé? Porque às vezes as pessoas têm a mania de entender, gratuito, então não tem valor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, e é um dinheiro correto. A gente costuma sempre falar, busque aquilo, tenha comprometimento, tenha responsabilidade. Exato. Não deu para comparecer, aconteceu alguma coisa, avisa com antecedência para que a própria secretaria consiga encaixar outras pessoas. Às vezes tem curso que fica 20 pessoas esperando. E aí você não vai, outro não vai, outro não vai. Às vezes, né, poderia estar oferecendo para uma outra pessoa. Gerando essa situação. Olha que incrível esse processo. E é um dinheiro correto, é um dinheiro organizado. Sim. Não é um dinheiro desorganizado. Sim. Tudo que a gente faz, a gente tem que prestar contas. Olha que perigo. Para uma série de auditorias, né? No CGU, TCU, enfim. Então,
Assim como a prefeitura também. Então, o dinheiro que é um dinheiro público, ele não é gasto assim, é porque se confunde muito, né? Quando se vê escândalo, tal, mas roubaram o dinheiro, tal. Mas isso é exceção, isso não pode ser regra. Isso não é regra. Vira notícia porque vende jornal. Porque a gente, mais uma vez, é o que vende, a notícia boa, a notícia ruim. É ruim. Infelizmente, se vende muito notícia ruim. É importante você entender isso, né? Que muitas vezes o seu imposto, ele está nessas ações, né? O fato de você trocar o curso pela novela, nada contra a novela, né? Ou pelo churrasco, pelo futebol, você deixou que outra pessoa que tinha interesse deixasse de fazer. Dói um pouquinho. É a questão da consciência, né? Sinta-se com a orelha puxada, por favor, porque a gente quer que a coisa funcione. E eu quero dar os parabéns para vocês por esse trabalho lindo que está sendo feito. O Jobcast está sempre com as portas abertas. Fabio, eu quero ir lá dar satisfação do que está acontecendo, de um programa novo. A Job está de portas abertas sempre, Zé. Que bom. Sempre, Nilson. Vocês sabem. Tá bom. Sim. É só vir e fazer. A gente está aqui para investir. A Simone sabe disso. Que nunca a gente vai deixar de dar esse apoio da melhor maneira possível e fazer o empreendedorismo desenvolver. E, para a gente fechar com chave de ouro, as considerações finais, poxa vida. Poxa, vamos lá. Eu sei que o podcast passa muito rápido, como este daqui, mas chegou o momento de a gente dar as considerações finais. Diga pra gente, Simone, o que você quer deixar de mensagem e agradecimentos, por favor. Eu quero agradecer, né, a você, Fábio, né, pela oportunidade. Desculpa dos meus nés, que eu tenho mania de né o tempo todo, mas isso aí vai cortar. Tem uma escola de oratória que é patrocinadora do Jobcast, que se chama Vox to You, que você pode participar das aulas, pode aprender 80 técnicas de oratória e 120 dinâmicas. E dizer assim, tudo que é feito com amor e com paixão gera frutos. Então o mundo está cheio de muita coisa ruim. Já que é para fazer, faça com amor, faça com carinho, que volta para você de uma maneira tão maravilhosa. Se você exalar, a gente sempre costuma dizer, o que você exala volta para você. Então exale flores, que aí daqui a pouco você monta um jardim. É verdade. Não é? Então é muito gostoso você fazer as coisas com amor, com lei do carinho, retorno. com dedicação. A lei do retorno existe, gente. Com e certeza. eu que eu digo. Existe. Tá? Neuci, suas considerações finais, Neuci. Diga pra gente, foi bom pra você? Muito bom, muito gratificante estar aqui hoje, né? Poder fazer esse diálogo e ouvir, né, as contribuições do Zé Roberto, né, da nossa companheira aqui, nossa juíza, aí, a nossa advogada da mesa. Simone, Pelo menos promotora, né? Quem sabe? Muito bom. Vem além de ser uma das pessoas que compõem a nossa equipe lá no Posto Sebrae, então ia lembrar a Simone, a Edna, o Pedro, né, e o André, eles estão capacitados, eles atendem as pessoas ali, recebem, né, e eu estou como secretário de Trabalho e Renda e Empreendedorismo, onde o posto Sebrae, esses equipamentos que nós mencionamos aqui, ele está sob a responsabilidade administrativa da secretaria, né? Então, quando foi para nós montarmos a equipe lá, nós pensamos muito bem que tipo de perfil, que pessoas que nós gostaríamos de ter lá. Então, o que eu queria, para finalizar, é dizer, nós preparamos um time que, para atender o trabalhador na cidade de Mauá e até fora de Mauá. Então, quem chegar ali tem orientação, tá? E as pessoas lá estão preparadas, capacitadas para poder receber vocês. Procure o posto Sebrae, né, se informe, procure também a Secretaria de Trabalho e Renda em busca de uma vaga de emprego, né, de qualificação profissional, e também coloco aí à disposição das empresas que tiverem interesse de colocar vagas no centro público, procure o centro público, né, para que a gente possa receber lá vocês, cadastrar a vaga e levar uma oportunidade de emprego aí para os trabalhadores. A cidade de Mauá, através da nossa gestão, né, Mauá para Todos, vem trabalhando para fazer o melhor para todos, tá? Estamos aí fazendo um movimento grande na cidade de transformação e passa pela qualificação, passa pela mão de obra, passa inclusive pelo empreendedorismo. Lembrar do nosso feirão do emprego que nós fizemos. Foram 2 já. Quando nós assumimos, não tinha feirão do emprego na cidade de Mauá. Nunca teve.
E aí nós já fizemos 2 feirão do emprego aqui na cidade de Mauá, o 2021, né? 21, 22 e 23. E vamos fazer outro no ano que vem. E tem sido muito positivo, porque os trabalhadores buscam uma oportunidade de emprego. Quando você faz o feirão, que você junta o grupo de empresas, é um movimento diferente, porque as empresas estão lá fazendo a captação da vaga. E muitas vezes a empresa que está lá para poder receber aquele trabalhador com uma determinada vaga de emprego, ela é tocada por conta de ver aquela situação de pessoas em busca do emprego, né? Então, é um momento, inclusive, de transformação nas empresas que participam do Feirão do Emprego e dos próprios trabalhadores. Os retornos que nós temos tido têm sido muito positivos, né? Então, nós vamos continuar trabalhando para continuar fazendo o melhor para a cidade de Mauá. Enquanto eu estiver como secretário, enquanto o nosso prefeito estiver no comando dessa cidade, nós vamos tentar fazer o melhor e transformar a vida das pessoas no dia a dia. Muito bom. E até complementando, o prefeito esteve terça-feira passada aqui no podcast do Jornal Parque São Vicente. Então acessa lá, @Jornal Parque São Vicente no Instagram, que o Jardel pôde bater um papo e fazer muitas perguntas para o prefeito. O prefeito esteve aqui, os microfones abertos para falar e responder para todas as pessoas. Então quem quiser ouvir a atualidade do que está acontecendo e assistir, acessa lá, você vai ter 1 hora de bate-papo com o prefeito. Isso é fundamental para a pessoa saber o que está acontecendo na cidade. Com certeza. Zé Roberto, suas considerações finais? Bom, Fábio, primeiro agradecer o espaço, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa, disseminar a informação, né? Dizer para você que é empreendedor, não bata a cabeça, né? No Brasil tem uma entidade chamada Sebrae que dá todo o apoio para você, pro seu sonho, para o seu projeto. Então busque os postos de atendimento do Sebrae. Aqui no Grande ABC nós temos postos em todas as cidades do ABC, que você vai ser super bem recebido, que nós vamos tentar entender o seu problema, tentar entregar uma solução, para que você não perca o dinheiro que às vezes é o dinheiro de uma vida. Por que eu falo isso? Porque muita gente trabalha 30, 40 anos numa grande empresa da região, se aposenta e depois vai se aventurar, né, a empreender em qualquer área, né? Isso tem problema? Tá errado? Não. O problema é não buscar ajuda, não buscar o conhecimento. Então, uma coisa é você estar do lado de lá, outra coisa é estar do lado de cá, gerando emprego, renda, Exato, né? Pagando imposto, que a gente sabe que a nossa estrutura tributária ela é pesada ainda, né? Mesmo a gente tendo MEI, tendo Simples, mas quando a gente sai dessa situação toda, né, lucro real, lucro presumido, o imposto ainda é muito alto e, de certa forma, né, pesa. Não tem como falar que não pesa. Pesa, né? A gente está num processo de revisão dessa estrutura tributária, mas até isso acontecer a gente tem que pagar os impostos e a gente precisa saber como administrar bem o nosso negócio para poder pagar os impostos, gerar emprego e ganhar também, né? Porque afinal de contas a gente trabalha para ganhar dinheiro, enfim, isso é do mercado, do métier, da coisa de ser empresário ou empreendedor. Precisa então, girar. Precisa girar, não tem como. Então, aqui eu falo para você que está nos assistindo, busque sempre orientação, ajuda, porque no Brasil tem o Sebrae e o Sebrae pode ajudar você. Muito bom. E eu entendo, como empreendedor, que o Sebrae ele é uma instituição não voltada à política, a partido A, B ou C. Exatamente. O Sebrae é uma entidade apolítica. Exato. Né? Então, nós vamos apoiar qualquer projeto, qualquer prefeitura que nos procure, que demande. Como aqui em Mauá a gente tem o nosso posto, a gente é parceiro, um grande parceiro do Sebrae, aqui do nosso escritório, né? Então não tem essa questão dessa divisão, né? Se é de uma cor ou de outra, de uma bandeira ou de outra. O nosso trabalho é de política de Estado, é de a gente entregar
para a população, para o empreendedor, um produto, um serviço, um serviço do poder público, né, ou um produto do Sebrae, mas que faça desenvolvimento, que gere novos postos de trabalho, que gere renda e que, se a gente fizer o município crescer, ele é parte de um todo. A gente vai fazer o estado de São Paulo crescer, ser pujante, gerar emprego, renda e a gente ter uma qualidade melhor de vida para as pessoas que moram aqui no município, no estado, não importa. Muito bem esclarecido. Bom, o empreendedorismo, ele passa aqui pelo Jobcast. Então, tudo que for relacionado a empreendedorismo, fica à vontade, vem para cá, conversa, bate um papo, manda mensagem. Estamos com portas abertas para poder falar sobre empreendedorismo de qualquer forma. Porque o empreendedorismo, ele movimenta o mundo. Esse é o objetivo. Então, se você chegou até aqui, vai lá, curte, compartilha e segue a gente no nosso canal do YouTube e compartilha com as pessoas. Mande esse vídeo para as pessoas, para elas terem informações. Pegue aqui as informações de acesso, fala lá com o Neuci na secretaria, fala com o Zé Roberto, vai lá conversar com a Simone. A Simone existe, gente, ela existe, é de verdade, viu? Pode ir lá que ela é de verdade, ela vai estar lá esperando de 8 a 5, de segunda a sexta. O WhatsApp das 8 a 5 já está ali. Exato, exatamente. Então, vai lá, compartilha esse vídeo, mais uma vez, curte aí, dá um seu joinha, passa sua mensagem, faça a sua pergunta, ativa o sininho, porque tem muito sobre empreendedorismo que vai passar por aqui. Olha o podcast que vai chegar aí, que a gente já está gravando, já está gravado. Nós vamos saber a história de empreendedorismo de um dos maiores mágicos do Brasil. Olha que bacana. Osama Sato. É o do Ratinho. Excelente. Nós entrevistamos, conversamos com ele. Legal. E ele, através de mágica, trouxe dinheiro aqui pra gente, empreendedor. Eu diria, o empreendedor tem que ser um pouquinho mágico, né? Precisa ser um pouquinho empresário, mágico. tem que ser. Empreendedorismo tem tudo, né? Na vida pessoal. Tem que não é? fazer mágica. A né? questão Exato. do planejamento, da administração, se você não Sim. administrar a sua própria vida, Não É. vai funcionar. É E verdade. olha, dá uma olhadinha nos vídeos do canal. Quanto empreendedorismo. A gente já falou com empreendedores de Mauá, de fora de Mauá, do ABC, de São Paulo. Histórias incríveis de empreendedorismo, intraempreendedorismo e empreendedorismo digital. Também tem crescido Além do muito. social, Do né? social, que é extremamente importante, né? Temos programas excelentes no nosso Café de Negócios de empreendedorismo social, fundamental. Inclusive, o tema do nosso próximo Café de Negócios do empreendedorismo social, dia 19 de setembro de 2023, porque esse podcast vai ficar lá gravado, Sim. vai ser o Conselho Tutelar. Boa. Boa, Porque boa. agora, dia excelente. 30, eu esqueci a data, dia 1º de outubro, 3 de outubro, eu Vai ter esqueci a eleição, data. né? Eleição do Conselho Tutelar. Então, nós precisamos apoiar também, entender o que está acontecendo Muito na bom. nossa cidade. Neuci, bate 10 aqui. Obrigado, Deus te abençoe. Opa. Deus te abençoe. Obrigado, Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. E Isso aí. Miguelzinho, valeu pelo apoio aí. Você está pilotando muito bem aí as câmeras, fazendo os cortes e conta com a gente aí o que vocês Parabéns, precisarem. Miguel. Sucesso sempre. Grande abraço.